Estatística. Medidas de dispersão. Conteúdo a ser apresentado: agrupamento discreto, cálculo das medidas de dispersão de uma amostra. Medidas de dispersão de uma amostra. Variância S², que é dado pela fórmula S² igual a somatória de xi menos a média x barra ao quadrado vezes o FI, tudo isso dividido por n menos 1, onde n é igual à somatória do FI. Exemplo: calcule a variância das temperaturas da amostra que segue, sabendo que sua média é 15,90 graus Celsius. Esse cálculo terá como apoio n igual à somatória de FI e a própria fórmula da variância S² igual à somatória de xi menos a média x barra ao quadrado vezes o FI, tudo isso dividido por n menos 1. Então, seguindo o cálculo, sabendo que a média é 15,90 graus Celsius e apoio das fórmulas já citadas, abre-se duas colunas, onde essas colunas representarão xi menos a média x barra, isso ao quadrado vezes FI. Então, procedendo, xi 10 menos a média 15,90 ao quadrado vezes 3, que é o FI, que é igual a 104,43. Novamente, agora, 15, que é o xi, menos a média 15,90, isso ao quadrado, vezes o 8, que é o FI, resultando em 6,48. Próximo, 16, que é o xi, menos a média 15,90 ao quadrado, vezes 16 FI, resultando em 0,16. 17, xi menos 15,90, que é a média, ao quadrado, vezes 10, resultando em 12,10. 22, xi menos a média 15,90 ao quadrado, vezes 2, que é o FI, resultando em 74,42. Fazendo a somatória, somando a coluna de FI, somando os FIs, tem-se 39, que é o N. Assim, N igual a 39. Então, somando agora a coluna dos resultados de xi menos a média ao quadrado vezes FI, tem-se 197,59, que é a somatória de xi menos a média ao quadrado vezes FI, assim apresentado. O cálculo da variância se dá pela fórmula S ao quadrado igual à somatória do xi menos a média ao quadrado vezes FI, tudo isso dividido por n menos 1. Assim, substituindo, temos que a variância S² é igual a 197,59 dividido pelo N39 menos 1, resultando então que a variância S² é igual a 5,20 graus Celsius quadrado. Variância das temperaturas. Observe que os dados apresentaram unidade grau Celsius. Portanto, a variância sempre apresentará em unidade a unidade ao quadrado, como nesse caso
a unidade era grau Celsius, então a variância aparece a unidade ao quadrado, que é grau Celsius quadrado. Sempre que tiver unidade, a unidade da variância é a mesma unidade dos dados elevado ao quadrado. Porém, se os dados não tiverem unidade, então a variância será somente numérica, sem unidade e sem apresentar o quadrado. Desvio padrão S. S, desvio padrão, é igual à raiz quadrada do S quadrado. S quadrado, esse que é a variância. Exemplo: calcule o desvio padrão das temperaturas da amostra, sabendo que sua variância é de 5,20 graus Celsius quadrado. Sendo a variância S quadrado igual a 5,20 graus Celsius quadrado, e deseja-se o desvio padrão S, que é igual à raiz quadrada do S quadrado, que é a variância, assim, S é igual à raiz quadrada de 5,20. Assim, o desvio padrão é igual ao desvio padrão S, é igual a 2,28 graus Celsius. Perde-se o quadrado porque foi feito a raiz quadrada. Então, perde-se o quadrado, assim, obtém-se o desvio padrão das temperaturas, sendo ele 2,28 graus Celsius. Se a variância não tivesse unidade, o desvio padrão, por consequência, vem sem unidade. Coeficiente de variação representado por CV. O coeficiente de variação CV é igual a 100 vezes o S, que é o desvio padrão, dividido pela média x barra. Sempre o coeficiente de variação terá como unidade o porcento. Calcule o coeficiente de variação da amostra das temperaturas com o conhecimento de que a média e o desvio padrão são 15,90 graus Celsius e 2,28 graus Celsius, respectivamente. Então, a média x barra é igual a 15,90 graus Celsius. Desvio padrão S, 2,28 graus Celsius. O coeficiente de variação é dado por 100 vezes o desvio padrão dividido pela média x barra. Assim, substituindo as variáveis, o coeficiente de variação é 100 vezes o desvio padrão 2,28 dividido pela média 15,90. Portanto, o CV, coeficiente de variação, é igual a 14,34%. Sempre o coeficiente de variação será em porcentagem, tendo ou não unidade a média e o desvio padrão. Tiver unidade, vai ser em porcento. Não tiver unidade, também será em porcento. Assim, definiu-se que o coeficiente de variação da amostra das temperaturas fica sendo 14,34%. Aqui encerra-se a aula de hoje.